Então, Guilherme, você sabe que a Rússia é um país muito assim, todo mundo quer dominar, principalmente Napoleão e Hitler, eles tentaram dominar essa região, né? Napoleão tentou invadir, né? E também não teve sucesso, né? 2 vezes não teve sucesso, e a Alemanha, tanto com o Hitler na Primeira Guerra Mundial, tentaram invadir a Rússia com políticas totalmente imperialistas, vamos dominar todo mundo, na geral, galera, né? E as políticas não deram certo, né? E eles perderam principalmente na capital da Rússia, né? Ok, sério, mas por quê? Moscou perdeu. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Mais uma vez, eu aqui, Guilherme Aparecido, da Biologia para vocês e com mais um amigo, certo? Certo, isso mesmo, Guilherme. Prazer, eu me chamo Leonardo, mas você pode me chamar de Léo. Eu sou professor de História. Hoje eu trouxe pra gente tentar falar um pouco mais, né? A gente já deu várias pinceladas aqui sobre Revolução Industrial e hoje trouxe aqui um professor de História, né? Pra justamente a gente tentar fazer aí um tema interdisciplinar. Revolução, o que significa isso? Então, cara, a palavra revolução é uma palavra que é totalmente diferente de reforma. Quando diz reforma, a base continua a mesma. Você vai reformar uma casa, não vai demolir a casa, construir do zero. Você vai pegar as peças que estão ruins, precisam ser consertadas e reformá-las. Revolução não. Você tira tudo do zero. O que é considerado uma revolução que muda a estrutura política, social e econômica. Então, para algo ser uma revolução, precisa mexer com as 3 esferas da sociedade. E a Revolução Industrial conseguiu isso de uma maneira ímpar, né? Ela conseguiu partir da parte econômica, que é a Revolução Industrial, e afetar o social e o político, mudando até a forma de governo e as leis da época em que foi feita. Muito legal. E aí ela teve mais fases, né? A gente vai detalhar um pouquinho mais. Exatamente. Mas primeiro vamos detalhar mais um pouco da Revolução Industrial, né? Sim. Aqui na nossa mesa didática. Mais somente a primeira fase da Revolução Industrial. Ela começa aproximadamente no século XVIII, né? E ela é de suma importância. O país que foi o pioneiro, que desenvolveu e que tinha capacidades, né, e antecedentes históricos para justificar o seu pioneirismo foi a Inglaterra. A Inglaterra era um país bastante industrial e que começou a substituir a manufatura, que são as coisas processadas à mão, para se usar a maquinofatura, a ajuda de máquinas para substituir a força humana. E para poder essas máquinas funcionarem, elas precisam de energia. Essas máquinas eram movidas a vapor e essa força era de força motriz, que é o que movimenta essas máquinas. E aqui, relacionando com a Inglaterra, a gente pode dizer que a Inglaterra se localiza na faixa de um bioma chamado de taiga. A taiga é também conhecida como floresta de coníferas ou floresta boreal. E o que significa isso? Um exemplo de coníferas são os pinheiros, conhecidos por fazerem parte do grupo de plantas chamado de gimnospermas, que são as árvores que apresentam sementes, mas não apresentam frutos. E essas árvores surgiram na era Paleozoica, que data mais ou menos de 542 a 251 milhões de anos atrás. Isso foi bem antes dos dinossauros, que nem a gente viu no Inteiramente de Jurassic Park. E ainda sobre a taiga, nessa região, o que foi possível? A deposição dela gerou o carvão mineral. O carvão mineral, podemos dizer que é uma rocha sedimentar formada por vários e vários anos e usada como um combustível fóssil, por conter um alto calor de combustão. Isso esquentaria uma água, produzindo vapor, que iria girar uma turbina e impulsionar as máquinas. Essa seria a força motriz. A segunda fase, ela se estendeu para a América e foi para os Estados Unidos da América, e que usou o combustível fóssil que você explicou muito bem anteriormente, que é parente bem próximo do carvão mineral, que é o petróleo. E o petróleo se desenvolveu lá, a indústria, surgiu os carros, tudo, o Fordismo e o Taylorismo. E a terceira fase acontece no Japão, que é a energia nuclear, e a nanotecnologia começa a aparecer, né?
primeira fase da Revolução Industrial, a gente falar que todo esse desenvolvimento da maquinofatura para manufatura e da máquina substituindo o homem, que surge uma nova classe, que não é mais um trabalhador, né? Não é uma pessoa que detém o conhecimento, ele é um proletariado, pessoa que apenas executa uma função que é manobrar essa máquina, se é que podemos dizer assim, né? Controlar essa máquina. Uhum. E ao controlar essa máquina, ele acaba tendo as suas funções, seu conhecimento retraído, diminuído, né? Diminui o seu conhecimento, e ele também acontece um fato muito engraçado, que as pessoas saem do campo para vir para as cidades, o cercamento. Então as cidades crescem, as pessoas trabalham nessas fábricas em altas jornadas de trabalho, de 14 a 16 horas por dia, principalmente mulheres e crianças trabalham nessas altas jornadas, que são mão de obras consideradas mais baratas, né? E isso foi um dos diferenciais para crescer a economia da época, né? E surgiram problemas sociais e biológicos, questão da saúde, né? Muitas pessoas juntas, a cidade não comporta essas pessoas que foram para lá, então as pessoas que não conseguiam emprego, porque não eram todas as fábricas que davam emprego, quem não conseguia emprego ia fazer o quê? Não tinha muito o que fazer, acaba ficando desempregado e morando na rua, aí começam a surgir doenças como vício ao álcool, entre outras doenças, né? Inclusive a gente tem até um Inteiramente sobre isso, que foi o nosso Inteiramente com o meu amigo ali, o Israel. A gente falou de algumas doenças com o surgimento da sociedade e o estudo da sociologia, né? E tipo, a gente só pincelou umas 3. Aí a gente pode falar muitas outras, porque devido a fumaça produzida pelas indústrias e tudo mais, essa fumaça, ela se fixa num estrato mais baixo da atmosfera. Sim. Ela se fixando, vai ser muito mais difícil circular agentes infecciosos, como por exemplo bactérias e vírus. Eles vão ficar cercando, né, o ambiente e todas as vias respiratórias das pessoas. Então, além da tuberculose que foi falado naquele episódio anterior, a gente tem outras doenças, que nem a pneumonia, que é uma doença aérea, né? Nos motores sendo produzidos ali com má conservação, né? Chegavam a enferrujar, e os lugares enferrujados são propícios a guardar, a servir de ambiente, habitat para bactérias que causam o tétano, certo? Então qualquer corte que você fizer ali em algum lugar enferrujado, provavelmente, ficar exposto, provavelmente você vai contrair essa doença. Outra doença que surgiu nesta época também, nessa mesma Revolução Industrial, é a histeria, uma doença relacionada a repetições de trabalhos iguais, você consertar, você fechar parafuso. Aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele fica apertando o parafuso da mesma forma repetidamente, e ele sempre começa a fazer essa função, ele sai da fábrica, ele fica apertando o parafuso, é engraçado. E a histeria foi uma doença muito estudada na época, que as pessoas desenvolviam vícios, né, e maneiras de fazer. Então a histeria também foi uma outra doença, né? E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Muito bem detalhado, né? A gente conseguiu trabalhar bastante coisa, interligar. Foi um bate-papo bem da hora. Nem gostou, mas já acabou, cara. Sim, né? Foi bem rápido. E Léo, agradeço muito você pela sua participação, pela sua presença. Espero você mais vezes aqui, né? Pô, com certeza, é só chamar que eu apareço. Beleza, então vamos aí mais vezes fazer esse bate-papo. Exatamente. Okay? Galera, então, segunda que vem a gente tá aí, vamos ali continuar divulgando esse conhecimento interdisciplinar, né? Vamos mostrar que o ensino não é apenas aquilo naquelas caixinhas, né? Exatamente. Não esqueça então de curtir e compartilhar, se inscreva aqui no canal para dar uma forcinha pra gente, ok? E, mais uma vez, segunda que vem estamos aí, certo? Exatamente. Valeu então, galera. Valeu, galera. Até mais.